Vamos agora trazer informações da política aqui no Jornal do Piauí. Em Brasília, a informação que mexeu com o cenário político foi o anúncio da desistência da pré-candidatura de Joaquim Barbosa, o ex-ministro do STF. Joaquim Barbosa não será o pré-candidato pelo PSB como se esperava. E temos aqui em Teresina um pré-candidato à presidência que já está percorrendo, discutindo ideias, tratando de articulações. Eu vou falar aqui com Elivaldo Barbosa e Délio Rocha. Délio Rocha está lá em Brasília, daqui a pouco detalhes. Eu falo com Elivaldo Barbosa, que traz informações para nós sobre a visita do pré-candidato Flávio Rocha. Elivaldo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta terça-feira, recebendo um presidenciável. Flávio Rocha é pré-candidato à presidência da República pelo PRB. Já conhece o Piauí, já veio várias vezes aqui como empresário, ele é proprietário de uma das maiores redes do varejo brasileiro e agora vem como pré-candidato à presidência da República. Já tem experiência política, foi deputado federal constituinte e já disputou em 94 a presidência da República pelo extinto PL, Partido Liberal. Agora ele anuncia sua candidatura por um novo partido, uma nova legenda, o PRB, e com uma proposta, Joelson e telespectadores, bem dirigida ao desenvolvimento econômico. Doutor Flávio Rocha, muito obrigado por nos atender aqui em Teresina ao vivo. E com que pretensão o senhor se apresenta para disputar um cargo tão importante, ou o mais importante do país, a presidência da República? Boa tarde. Bom, Elivaldo, eu saí de uma empresa que eu muito me orgulho, que tem raízes fincadas aqui no Piauí, nos 27 estados, que é a Riachuelo, no melhor momento dela, por falta de quem tem quem votar. Eu tenho dois valores na minha vida que eu acho que são fundamentais e que estavam órfãos. O primeiro é o valor do emprego. Eu sofro com um país com 14 milhões de desempregados, que poderia estar no pleno emprego. Eu quero lutar contra os destruidores de empregos. Quem são os destruidores de emprego? É o xiitismo trabalhista, assim como o maior inimigo do meio ambiente são os xiitas ambientais, assim como o grande inimigo do consumidor são os xiitas do direito do consumo. Então o país viveu uma inversão de valores. Em nome das bandeiras mais importantes do Brasil, se presta um desserviço a essas causas. Então, no mundo todo, o desafio é gerar emprego. Porque quando você gera emprego, você resolve a saúde, a educação, a moradia, a segurança. E, além de tudo, o emprego é o alicerce maior da família, que esse é o grande valor também que eu defendo. Então, eu acredito que existem dois endereços que dão dignidade ao ser humano. É o endereço do seu trabalho e o endereço da sua família. E é na defesa desses dois valores que eu saí da minha empresa, posso dizer, no melhor momento dos 70 anos de história da empresa, para servir ao país em outra missão. E qual é o papel do governo na indução de empregos? Que políticas o senhor pretende desenvolver sendo eleito presidente da República? O grande papel do governo é não atrapalhar. Nós estamos em queda livre na condição do Brasil de competir. O Brasil, em 180 países, está entre os 30 piores, os mais hostis ao investimento, à geração de empregos. Isso é fácil de consertar. Com a vivência empresarial, eu sei que com a reforma tributária, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e uma reforma do Estado, nós podemos, ao longo do primeiro ano de governo, tirar o Brasil dessa posição dos países mais hostis à geração de emprego, que esse é o caminho para a prosperidade, e colocar rapidamente entre os países mais prósperos, que são os países mais livres, e menos hostis à atividade econômica. Então eu acho que esta é o pontapé inicial e o caminho para, a curto prazo, nós colocarmos o Brasil no rumo da prosperidade. Um programa que eu muito me orgulho e que tem muitas similaridades aqui com o Piauí. Eu sou do Rio Grande do Norte, é uma realidade muito parecida aqui com o Piauí. O Rio Grande do Norte, no 6º ano consecutivo de seca, tem um programa que eu me orgulho muito, que é o ProSertão, que consegue levar o empreendedorismo a cidades que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada. Cidades de 10, 15 mil habitantes, né, que é onde a população inteira vivia subordinada aos planos sociais, e o ProSertão cria uma porta de saída para uma realidade melhor, uma realidade do emprego. Isso
é um exemplo que eu quero mostrar ao Brasil. É lógico que os programas sociais, como o Nordestino, eu sei que são absolutamente importantes, né? E eu pretendo até intensificá-los. Bolsa Família, por exemplo, o que o senhor faria com ele? Nós vamos criar o Bolsa Família 2.0. É um Bolsa Família turbinado, muito mais transparente, menos custoso, mas com efeito social muito maior, que vem sob a forma do imposto de renda negativo. Nós vamos ter uma revolução tributária, com uma mudança radical na tecnologia de se financiar. Essa metodologia vai conseguir alcançar os 30% de informalidade e por isso vai ser possível criar o imposto de renda negativo, que é uma renda suplementar a todas as famílias que tenham menos de um salário mínimo de renda familiar. Eu acho que é uma rede de proteção muito mais efetiva e que cria uma possibilidade, a combinação do Bolsa Família 2.0 com variações do Pró-Sertão, que existe no meu setor, que é o setor têxtil, mas que nós vamos criar programas similares para todos os outros setores, para todas as vocações dos outros estados do Brasil. Nós podemos, a curto prazo, recolocar o Brasil nas trilhas do progresso, da inclusão, da geração de milhões e milhões de empregos e fazer o que eu sempre soube fazer, que é colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Combate à corrupção, que medidas o senhor acha que devem ser feitas no país? O senhor está satisfeito com o que está sendo realizado no país nessa área? O melhor momento que nós estamos vivendo é uma bênção que o Brasil está merecendo, é realmente colocar às claras essa chaga, esse câncer, essa vergonha que foi o nível de corrupção a que se chegou. E isso é decorrência de um Estado inchado com seus monopólios, que são verdadeiramente um convite à corrupção. O Judiciário está fazendo brilhantemente a sua parte, acabando com a impunidade, botando os culpados na cadeia, e o Executivo tem que continuar o processo para fazer um redesenho para que o Estado se torne menos apetitoso, menos convidativo aos corruptos. Então são as duas coisas, não basta apenas espantar as moscas, é necessário tirar o presunto da sala. Espantar as moscas é prender os bandidos, prender os corruptos. Mas se não for feita a mudança estrutural, o Judiciário, o Lava Jato vai ter, o Sérgio Moro talvez vai ter que ficar aí 10, 20 anos espantando moscas. É necessária a reforma do Estado para que a gente tire o presunto da sala e atinja a causa raiz, a causa fundamental da corrupção. Como o senhor pretende se articular politicamente para viabilizar o seu projeto de candidatura? A mudança já está pronta na cabeça do eleitor. O eleitor quer um contraponto, quer uma mudança total a esse ciclo que ficou para trás, de ideias ruins na economia, que geraram a maior recessão da história, que botaram 14 milhões de brasileiros nas ruas, na angústia do desemprego e que gerou também inversão de valores. A família está sendo atacada, quem produz está sendo atacada, as polícias estão sendo covardemente atacadas. Então é necessário atacar nessas duas frentes, nas ideias econômicas que eu conheço e sei como recolocar o Brasil na trilha de geração de emprego, mas atacando também uma reação indignada a esse período de bagunçar para governar, porque foi isso que a gente viveu. Era bagunça, ataque ao que existe de fundamental, os alicerces da sociedade, da família, com o intuito de implementar uma ideologia que deu errado no mundo todo. Então, isso está na cabeça do eleitor. O meu partido, o PRB, é uma nova família que eu encontrei. Quando Deus dá um desafio como esse para você, Ele não deixa sozinho, Ele coloca as ferramentas, Ele mostra os caminhos e, graças a Deus, eu estou encontrando parceiros, outros partidos, outros grupos que estão se associando e acredito que esse grande projeto brasileiro... Ok, nós tivemos problema com o áudio. Vamos resolver o problema para a gente voltar. Vamos voltar? Tá aí, vamos ver então. Trilhos de ser o grande país que seu povo merece. Doutor Flávio, o nosso apresentador Joelson Jordani tem uma pergunta para o senhor lá do estúdio, por não, Joelson? Bom, Alivaldo, eu gostaria que o doutor Flávio comentasse o anúncio de desistência da pré-candidatura de Joaquim Barbosa. Anunciou hoje pela manhã que não será pré-candidato a presidente da República. Alivaldo. Bom, eu acabei de receber, logo agora que cheguei ao Piauí, a notícia da desistência do ministro Joaquim Barbosa.
Eu tenho maior admiração pelo ministro, é um homem que teve um papel na história recente do Brasil fundamental na luta contra a corrupção. Você via até a expressão de dor que ele enfrentava nessas sessões intermináveis do Supremo, na luta contra o mensalão, que foi o início de levantar a ponta do tapete de todos os escândalos de corrupção que estão estarrecendo o Brasil. Então o Brasil deve muito a Joaquim Barbosa. Entendo os motivos dele ter desistido, porque eu sei o que é quando alguém sai da sua zona de conforto e resolve entrar numa luta contra essa. Eu digo por experiência própria, né? Nós estamos sendo também covardemente atacados de todos os frentes, mas as minhas homenagens ao ministro Joaquim Barbosa, tenho certeza que ele vai continuar servindo ao Brasil em outra função, da mesma forma maravilhosa que ele tem servido até agora. Você acha que liderança empresarial tem um apelo popular para empolgar numa candidatura presidencial? Eu acredito que essa luta não é de patrão contra empregado, de rico contra pobre, de Nordeste contra Sudeste. Essa é uma luta de quem produz versus quem está aboletado em cima da carruagem estatal brasileira. Quem produz são trabalhadores, empreendedores que confiam no Brasil, que apostam no Brasil. Nós somos 98% da população brasileira. Nós pagamos a conta dessa farra estatal e nós podemos sim, chegou a hora de nós virarmos a página e devolvermos o governo brasileiro aos seus reais donos, que somos nós, o povo brasileiro. Empreendedores e trabalhadores. Outra pergunta do estúdio, doutor Flávio. Pois não, Joelson? Doutor Flávio, o discurso do senhor é todo liberal, né? E bom, o senhor tem claramente esta posição. E aqui no Brasil, as pesquisas mostram que quem lidera a pesquisa junto a esse eleitorado com esse perfil é Jair Bolsonaro. O senhor entende que ele rivaliza com o senhor nesse momento em busca desses votos dos liberais do país? Qual é o nome dele? Joelson Jordani. Joelson, esse foi o motivo que me tirou da minha vida empresarial para enveredar por esta luta, porque nós estamos no Titanic, onde a diferença é que tem o iceberg da extrema esquerda e o iceberg da extrema direita. Ambos são icebergs diferentes, mas conduzem ao mesmo desastre. Nós temos e podemos construir uma solução conciliadora pelo centro, que nos force a abrir mão nem da liberdade política, porque o iceberg da extrema direita representa a volta de um passado que a gente não quer nem lembrar, onde o Brasil foi privado do valor fundamental da democracia, o retrocesso à época da ditadura, que nós não queremos, e a extrema esquerda é aquele que nos remete ao desastre econômico, aos 14 milhões de desempregados, a maior crise da história do Brasil. Nós não podemos abrir mão nem da liberdade econômica, nem da liberdade política, até porque uma não existe sem a outra. E é por isso que o nosso projeto existe, para a gente construir uma larga avenida pelo centro, pelo meio, conduzindo ao futuro que o Brasil e o seu povo merecem. Você participa agora aqui na sede da FEComércio de uma reunião com lideranças empresariais. Qual será a sua mensagem, a sua mensagem para os setores produtivos piauienses nesse encontro aqui nesse momento? A mensagem é de que nós podemos recolocar o Brasil nos rumos da prosperidade, da geração de emprego e da competitividade. O Brasil está vivendo, eu acho que essa é a razão central de tudo, eu acho que essa é a mensagem que os empresários sentem, a dificuldade de gerar empregos, de investir, por causa de uma asfixiante burocracia, um cerco de ataques a trabalhadores e empreendedores. Então, a nossa luta vai representar um basta e um esforço no sentido de fazer uma faxina dessa ideologia que está tirando o Brasil do jogo competitivo. O Brasil pode ser um dos países mais competitivos do mundo.
pode realmente voltar a exportar para o mundo todo, nós podemos libertar o nosso agronegócio, nós podemos libertar o setor da construção civil, que é um forte empregador, nós podemos efetivamente gerar milhões e milhões e milhões de empregos. É só soltar o freio de mão. Nós somos um carro de alta performance com freio de mão puxado pela burrice burocrática brasileira. E nós podemos, ao longo do primeiro ano de mandato, gerar muitos milhões de empregos e recolocar o povo brasileiro, o desempregado, porque o emprego não afeta apenas o desempregado, porque a falta de procura por emprego abaixa, oprime até os salários dos que estão empregados. Então, precisará do Congresso Nacional para realizar essas medidas. Como é que o senhor pretende se articular com o Parlamento? O Congresso Nacional está numa fase de toma lá da cá por falta de um grande projeto nacional. A nossa vitória com 60 milhões de votos em torno das ideias que deram certo, que são democracia e livre mercado, liberdade econômica, são muito mais sedutoras do que o toma lá da cá. Porque o que um congressista quer é prosperidade, é o seu eleitorado feliz, é o seu eleitorado empregado e prosperando. Então isso é muito mais forte do que qualquer toma lá da cá, principalmente num governo que está quebrado. Muito obrigado, doutor Flávio Rocha, pré-candidato à presidência da República pelo PRB, que visita como pré-candidato pela primeira vez Teresina, o estado do Piauí. Tenha uma boa estada e boa tarde. Muito obrigado, foi um prazer conversar e já era uma alegria estar aqui no Piauí com essa acolhida tão calorosa, mais ainda. Muito obrigado. Ele agora, o pré-candidato do PRB à presidência da República, participa de um encontro com lideranças empresariais. O almoço aqui na sede da Federação do Comércio está sendo recepcionado pelo vice-presidente da entidade, Denis Cavalcante, e lideranças empresariais dos mais distintos segmentos da economia regional. Joelson.